Noite. Estamos iniciando mais um programa Direito em Pauta, edição número 127. E o tema de hoje é autismo e inclusão, um tema importantíssimo. Edição número 127 do Direito em Pauta, tratando hoje do autismo e inclusão, recebendo a médica neuropediatra, a doutora Mirela Senise, e o advogado Vinícius Miguel. Já vejo a doutora Luiz Eluf, André Murad, Giovanni, Raquel Alessandro. Boa noite. O tema de hoje é um tema que merece toda a nossa atenção e a gente vai trazer dois especialistas que vivem o autismo e que certamente nos trarão muitos esclarecimentos e nos farão entender melhor como lidar com as questões do autismo. Como eu disse, então, hoje a gente recebe o advogado Vinícius Valentim Raduan Miguel e a médica neuropediatra doutora Mirela Senise. Eu já vou aí convidá-los para participar conosco, para entrar ao vivo no Direito em Pauta, edição número 127. É com muita alegria que a gente começa mais um Direito em Pauta. Realmente o autismo é tabu para muitos, mas é tabu por falta de conhecimento, doutor André. A gente precisa trazer luz para esse tema, principalmente com relação à inclusão, né? A gente teve agora no dia 2 de abril a comemoração do Dia Mundial de Conscientização do Autismo. Esse Dia Mundial de Conscientização do Autismo, ele existe desde 2007, foi instituído pela ONU com o objetivo principal aí de trazer luz e de trazer informação para a população, para que a gente diminua o preconceito e melhore o relacionamento da sociedade em si com as pessoas autistas e principalmente com os familiares das pessoas que sofrem com autismo. De toda forma, ninguém mais do que dois especialistas, um advogado e uma médica neuropediatra, para nos ajudarem a entender esse assunto, e eu já vou aí convidá-los para participar. Já vejo aí que a doutora Mirela já entrou, eu vou convidá-la para... Ela já pediu para participar, então já... Também para o Vinícius. Olá, boa noite. Tudo boa bem? Noite. Tudo bem, e você? Também, tudo ótimo. Boa noite, bem-vinda. Bem-vinda ao Direito em Pauta. Obrigada. Acho que vocês estão me ouvindo bem? Está me ouvindo bem? Estou ouvindo bem, sim. Obrigada. Vai ser uma honra participar desse debate aqui e poder trazer um pouquinho de informação, né, para essas famílias, no intuito de fazer acontecer na prática a inclusão que existe na teoria, mas na prática nem tanto. É verdade. Gente, doutor Vinícius deve estar aí já aguardando. Eu tentei encaminhar um convite para ele, não consegui. Então, se ele puder entrar e solicitar o convite, se ele estiver já assistindo, senão eu tento encaminhar novamente o convite para ele. Quando o doutor Vinícius não chega, eu de maneira bastante rápida aí, vou apresentar a doutora Mirela Senise. Doutora Mirela Senise, ela é médica, graduada pela Faculdade de Medicina de Jundiaí, especialista em pediatria pela USP, pela Associação Médica Brasileira, realizou especialização em aplicação de toxina butolínica e bloqueio neuromuscular pela USP, é especialista em neuropediatria pela Unifesp, pós-graduando em psiquiatria e saúde mental da infância e adolescência pelo CBI de Miami. Isso mesmo. E, além de tudo, é coautora do livro Autismo ao Longo da Vida. Isso mesmo. Que foi um projeto bem legal também, foi um livro que foi lançado recentemente e feito por grandes nomes aí, e que trouxe esse tema de uma maneira mais estendida, porque, em geral, as pessoas acabam se atentando ali só ao período infantil, né? E esquecendo que os autistas crescem e estão por aí também precisando de suporte. Verdade. Estou tentando aqui só ver se eu consigo trazer o Dr. Vinícius. Se eu consigo fazer com que ele... que eu não estou conseguindo encaminhar o convite. Mas ele deve logo participar conosco aqui. Só um minuto para ver se eu consigo encaminhar para ele. A gente já começa o nosso bate-papo aqui.
Realmente não está indo. Que estranho, né? Vamos lá, doutor Vinícius já deve logo pedir para participar. Doutora Mirella, falando desse tema, eu acho que a gente poderia iniciar tentando trazer assim, o que efetivamente é o autismo, né? Quais as principais características desse transtorno? O autismo, ele é um transtorno do neurodesenvolvimento, né? E para a gente dar esse diagnóstico, a gente tem que ter prejuízos em algumas áreas bases, né? Então, a gente tem que ter um prejuízo significativo na comunicação e na interação social e a presença ali de comportamentos mais restritos, movimentos repetitivos, alterações sensoriais. Então, a gente precisa de um conjunto, na verdade, né, de sinais e sintomas que vão causar um prejuízo significativo nessas áreas. E é isso, ele tem uma característica, uma herdabilidade genética, né, bem importante. Atualmente, a gente tem discutido muito a questão motora, né, que ainda não faz parte dos critérios diagnósticos, mas que a gente sabe que está presente em grande parte dessas crianças. E é isso, assim, a grande questão de difundir informações é trazer conhecimento, porque ainda hoje, apesar das redes sociais e da quantidade de conhecimento que as pessoas têm acesso, né, via internet, ainda assim as crianças têm chegado de uma maneira mais tardia no consultório para fazer esse tipo de diagnóstico. Uhum, entendi. E assim, a gente consegue já identificar quais os principais sintomas e a gente também tem os graus de severidade do autismo, né? Daria para trazer um pouco de... Dá para identificar quais são os sintomas? É muito porque a gente sempre ouve dizer, de maneira leiga, obviamente, que há uma dificuldade de fechar o diagnóstico do autismo, né? Que a gente não é tão simples. É isso mesmo ou a gente consegue já fechar esse diagnóstico com mais clareza? Não, é um diagnóstico que não é complicado de ser feito, né? Porque os critérios diagnósticos, eles existem, eles estão bem estabelecidos. O que falta, na verdade, é um treinamento, acho, de um olhar mais técnico para a condição no seu nível mais leve, né? Então, dentro do transtorno, a gente vai caminhar entre os níveis de suporte, então você caminha, né, entre nível 1, 2 ou 3. E você pode caminhar também, inclusive ao longo da vida. Então, a característica que mais faz com que os pais procurem a avaliação médica num primeiro momento é o atraso de linguagem, que normalmente é o que mais chama atenção, né, numa criança pequena. E a fala, ela consegue ser quantificada, né? A gente sabe ali que uma criança de 1 ano e meio tem que estar falando algumas palavrinhas, de 2 anos tem que estar formando frase. Então, isso é o que mais leva, de uma forma inicial, à busca por esse diagnóstico. Mas, em geral, uma criança muito pequena, né, que ainda não verbaliza, ela nunca vai ser nível 1 de suporte. Essa criança provavelmente vai ser nível 2 ou 3, mas fazendo um tratamento adequado, né, iniciando as terapias de forma precoce, a gente muda esse nível de espectro para o nível 1, que é o que a gente quer. Então, a gente caminha dentro dos níveis de suporte ao longo da vida. Mas é que a apresentação clínica ela é extremamente variável. Assim, você tem autistas que têm seletividade alimentar, tem autistas que não têm seletividade alimentar, tem os autistas que têm atraso na linguagem, os autistas leves muitas vezes não têm atraso na linguagem, eles começam a falar até de forma precoce. Então, a apresentação clínica é extremamente variável. É por isso que a gente chama de espectro, né? Então, a gente precisa ter prejuízo nessas áreas. Agora, a forma como isso vai aparecer é que difere. E a gente pode dizer já que hoje, então, na comunidade médica e até nas atividades multidisciplinares, psicólogo, fono e tal, já há uma evolução com relação à identificação? Porque para me preparar para o programa, eu fui pesquisar algumas coisas. Parece que uma das dificuldades era a negativa até da comunidade médica, tem relatos, eu
li alguns relatos de umas mães que o médico dizia, há muitos anos atrás, 20 e poucos anos atrás, que os médicos, não, mas é assim mesmo, tem criança que demora para falar, tem criança que é assim mesmo, que é mais tímida, mais acanhada. Isso evoluiu bastante? Tem evoluído, mas é claro que assim que esses mitos eles ainda se perpetuam ao longo do tempo. Então é comum a gente encontrar famílias que chegam no consultório e trazem esse tipo de relato. Olha, eu vim por conta própria, porque o meu pediatra disse que até 3 anos é normal não falar, ou disse que é porque é menino e menino demora mais para falar mesmo. Então, assim, esses mitos, infelizmente, eles ainda se perpetuam. E a gente, né, tem que fazer um trabalho aí. Acho que a grande questão da divulgação é isso, trazer conhecimento e entender que a medicina ela é baseada em ciência. Então, a gente tem os marcos de neurodesenvolvimento que vão guiar a gente, né, no sentido de entender qual criança está diferindo do que eu espero. Então, cada criança tem o seu tempo, vírgula, dentro de um limite que a gente tolera. Então, por exemplo, eu posso ter uma criança de 11 meses que começou a andar sozinha e eu posso ter uma criança de 1 ano e 5 meses que começou a andar sozinha. As duas crianças estão dentro do que a gente considera normal. Mas se a criança tem 1 ano e 8 meses e ainda não anda, essa criança tem um atraso. Né? Então, a gente tem que usar esses critérios, né, os marcos de neurodesenvolvimento, para justamente fazer a triagem das crianças que estão ali com atraso ou não. É que muitos autistas, né, principalmente no nível, né, no seu nível mais leve, você não tem um atraso inicial. Então, você começa a andar de forma precoce, você tem uma fala precoce, até com um vocabulário muitas vezes enriquecido, né, robuscado, que a gente fala, mas a gente vai ter alguns prejuízos, né, que vão fazer com que a gente considere prejuízo na comunicação, por exemplo. Então, eu posso ter uma pessoa que fala muito bem, né, que começou a fala precocemente, mas que eu pego essa criança, por exemplo, na escola e pergunto, olha, e aí, como é que foi o seu dia? E a criança não traz muito relato, então ela não consegue fazer um bom reconto. Então, essa criança, por exemplo, ela tem uma dificuldade, né, ela tem um prejuízo na comunicação. Então, é preciso que as pessoas entendam que fala é diferente de comunicação. Você pode falar muito bem, mas não se comunicar de forma adequada. Então, a forma como esses prejuízos vão aparecer é que precisa ser mais treinado com as equipes. O que acontece é que houve uma mudança que eu considero que é recente nos critérios diagnósticos. Então, houve uma mudança que foi em 2013, né? Então, até 2013, as crianças que entravam para o diagnóstico de TEA eram crianças extremamente comprometidas. Eram crianças que tinham aquele estereótipo, né, mais formado do que a gente sabe do que é o autismo, com comportamentos mais padronizados, balancinho de tronco, atraso na fala, muitas vezes até deficiência intelectual. Mas de 2013 para cá, a gente tem feito esse trabalho de conscientizar e treinar as equipes, porque houve uma ampliação, né, das pessoas que agora entram dentro do transtorno do espectro do autismo, justamente pela mudança desses critérios diagnósticos. Agora, o diagnóstico, ele não é difícil, tá? Desde que você tenha conhecimento, porque a gente está falando de ciência e a gente tem os critérios bem definidos e bem descritos para servir como guia. Perfeito. E é importante que esse diagnóstico seja precoce? Há uma diferença na evolução do transtorno? Se eu conseguir aplicar as terapias, a gente vai falar um pouco disso depois das terapias, método ABA, tem muita coisa para a gente falar. Mas faz diferença para a criança um diagnóstico precoce? A gente pode dizer isso? Faz total diferença. Por isso que a gente entra nessa questão de informação, porque é a única forma da gente conseguir precocemente avaliar essas crianças. Então, ali, na primeira fase, né, nos primeiros anos de vida, a gente tem um sistema nervoso central que está em franco desenvolvimento. Né? Então, você tem milhões ali, bilhões de neurônios que estão criando redes neurais, que estão encontrando novos caminhos para novos aprendizados. Então, quando você inicia um tratamento precoce, você tem uma resposta que é muito diferente
de pegar uma criança mais velha, onde esse cérebro ele já está mais maduro, mais envelhecido, e que vai ter uma melhor resposta. Então, o diagnóstico precoce e o início precoce das terapias é um dos fatores que tem maior impacto quando a gente fala sobre independência e funcionalidade dessa criança, né, quando adulta. E isso vai causar um impacto direto na sua qualidade de vida, na sua capacidade de entrar no mercado de trabalho, e também causa impacto na qualidade de vida da família como um todo, né? De repente você precisar ter alguém cuidando de você ou não, ou que essa, né, pessoa talvez precise só de uma orientação ou um suporte mais leve. Perfeito. Gente, se tiver alguém nos assistindo que tenha contato com o Dr. Vinícius Miguel, se puder entrar em contato com ele, eu não estou conseguindo fazer contato com ele, nem estou conseguindo convidá-lo para participar. Se alguém tiver contato e puder fazer contato com ele, queria muito que ele participasse conosco. Ele estava convidado, a gente programou até a participação dele, mas eu não sei porque eu não tenho. O convite não está indo para ele, para o Instagram, não sei se ele teve algum problema. Então, se alguém estiver acompanhando, tiver contato com ele, puder, por gentileza, entrar em contato, pedir para ele entrar pelo Instagram, pedir para participar, porque eu não estou conseguindo mandar o convite, eu agradeço bastante. Mas a gente vai seguindo por aqui. E eu convidei o professor Frederico também para ver se ele conseguia entrar. E parece que ele também não está conseguindo entrar, que a gente bateria um papo com ele também até Dr. Vinícius conseguir chegar por aqui. É verdade que tem ocorrido um aumento no caso nos casos de autismo, ou, na verdade, aumenta o diagnóstico? Eu acho que as duas coisas, né? Então, assim, houve essa ampliação dos critérios diagnósticos. As equipes agora, elas estão... Liga aí para mim, por favor. Elas estão mais treinadas para fazer esse tipo de avaliação. E também existem alguns fatores que estão associados a uma chance maior de uma criança ter autismo. Então, por exemplo, hoje em dia, as mães estão deixando para ser mães mais tardiamente. Então, tem se deixado, né, para ter filho ali perto dos 40 anos, né? Então, existe uma relação que já foi estudada e é bem estabelecida entre a idade materna e uma chance maior de você ter um filho autista. Existem as crianças, né, que eram muito prematuras e que antes, né, com a UTI neonatal, não tão evoluída, acabavam que não sobreviviam. Hoje essas crianças sobrevivem com a evolução, né, do suporte médico. Os quadros sindrômicos, né, então síndromes que antes também não sobreviviam, hoje em dia a gente consegue aumentar a sobrevida e muitas dessas síndromes evoluem com comportamentos, né, com uma apresentação clínica de autismo. Então, um pouco dos dois. O principal fator, sem dúvida nenhuma, foi a mudança dos critérios diagnósticos e a ampliação, né, desses critérios, fazendo com que pessoas que não tenham esses déficits tão visíveis aos olhos de quem não é técnico, entrem também. Então, você pode ter dificuldades que muitas vezes passam despercebidas, né, aos olhos da maioria, né? Mas foi um conjunto dessas duas coisas, com certeza. Tá. Então, vamos entrar um pouco na questão das terapias, né? Quais são as principais terapias utilizadas no tratamento? E muito se fala do método ABA, né? Tem até uma discussão com as operadoras de plano de saúde, da cobertura do método ABA ou não, é uma questão até, de certa forma, mais tranquila hoje em dia, mas muito se lutou por isso. E aí eu queria saber um pouco dessa questão das terapias, e o que pode ser feito para minimizar essa questão, e até para a evolução da criança. Então, assim, a ciência ABA, né, então, que é uma ciência que ela é baseada em análise de comportamento, ela se mostrou muito superior a todos os outros tipos de terapia quando os estudos, né, científicos foram analisando a resposta dessas intervenções em crianças que estão dentro do espectro. Então, hoje é a nossa primeira opção. Não é a única coisa que funciona. Você pode, sim, ter uma criança que, por exemplo, que não se adaptou ao método ABA e você utilizar um outro tipo de terapia, ou uma pessoa que já tem um autismo mais leve, que já está, né, bem desenvolvido, você pode usar a terapia cognitivo-comportamental. Existem ali exceções, né? Esses casos, eles precisam ser vistos individualmente. Mas, de uma forma geral,
a gente sabe que o ABA ele é muito superior a todos esses outros métodos quando a gente avalia essas respostas, né? Isso baseado em estudos científicos bem realizados. Então, nosso primeiro pedido sempre vai ser em análise de comportamento mesmo. Tá. E para tratar, e para minimizar os efeitos, para ajudar na evolução da criança, é importante sempre a gente tratar como equipe multidisciplinar, a gente ter o envolvimento do psicólogo, do fono, do médico especialista, Sim. do neuropediatra. É importante? É extremamente importante. Então, normalmente esses tratamentos eles são feitos em equipe multidisciplinar. Então, você tem um médico, né, especialista, que pode ser o neuropediatra ou o psiquiatra, e aí vai ter toda a equipe de suporte, né? Então, psicólogo, o terapeuta ocupacional, porque muitas dessas crianças apresentam dificuldades na coordenação motora, alterações sensoriais que precisam, né, da integração sensorial de Aires. A fono, porque você precisa trabalhar a parte de linguagem. Muitas vezes a gente também pede o suporte psicopedagógico. Então, e o envolvimento dos pais, que é extremamente importante, porque esse trabalho, né, esse método, ele precisa continuar em casa. Então, é necessário que isso sim seja feito em equipe. A resposta ela é muito diferente quando você faz o tratamento em conjunto ou quando você faz apenas a psicóloga, por exemplo, e não trabalha as outras partes. E como a gente, os pais que estão assistindo, tal, como a gente poderia, como os pais poderiam lidar com o autismo e ajudar no desenvolvimento dos filhos? Há algo que possa ser direcionado aos pais? Então, muita coisa, né? Como eu disse, os pais são peças fundamentais no sucesso desse tratamento. Então, dentro da terapia ABA, existe uma supervisão, que é um momento ali de orientação para os pais, para que os pais possam, em casa, em determinadas situações, né, de conflito ou em situações mais difíceis, aplicar as técnicas, né, de análise de comportamento para poder facilitar isso. Então, os pais, eles são sim envolvidos, né, nessas orientações, porque eles são peças fundamentais e, como eu disse, é um trabalho que precisa ser continuado pela família e na casa. Não adianta a criança ir lá em set terapêutico, receber ali, né, a técnica e em casa os pais utilizarem um método aí convencional de educação. Isso não vai funcionar. Então, os pais, eles precisam estar envolvidos nesse processo. E eu sempre oriento todos que a psicoeducação para esses casos é fundamental. Primeiro, para eles se fortalecerem quanto ao diagnóstico, entenderem, né, as condições, quais são as dificuldades, quais são os impactos que isso pode acarretar a longo prazo, no caso de você optar por um não tratamento, né? Então, isso é fundamental. Tá. Quando a gente tem um irmão mais velho, que não tem autismo, e aí vem um outro irmão, é comum a gente ter uma falha no diagnóstico pelo tal do espelhamento do menor no convívio com o maior? Faz sentido isso? Porque eu ouvi que poderia acontecer. Normalmente ao contrário. O Normalmente ao doutor contrário. Frederico fala muito disso, né? Normalmente é ao contrário. A gente Ao tem, por contrário? exemplo, um irmão mais velho que tem o diagnóstico, aí nasce um irmãozinho que começa a ter comportamentos ali parecidos e os pais tendem a achar que é espelhamento. Mas isso é um erro. Em geral, isso é um erro. Primeiro, porque o autismo, a gente tem que lembrar que tem um componente genético, né? Muito forte. E claro que assim, a gente não vai fazer diagnóstico por um ou outro comportamento que essa criança estiver imitando de forma aleatória. O diagnóstico ele vai ser feito a partir de vários critérios e um conjunto de comportamentos. Mas, em geral, quando isso acontece e eu peço para essa criança menor vir até o consultório, normalmente essa criança menor também tem TEA. Né? Porque algumas coisas não se espelham. Seletividade alimentar, andar na ponta do pé, déficits, né, na interação ou movimentos estereotipados, a gente não considera que sejam coisas que possam ser espelhadas, né? Perfeito. A doutor Frederico entrou, eu não consegui realmente contato com o doutor Vinícius, aí convidei o doutor Frederico para entrar, ele inclusive foi uma das pessoas
que indicou a doutora Mirella. Está ouvindo a gente, Fred? Ele entrou, mas Boa noite, Constantino, doutora Mirella, boa noite, estou ouvindo vocês sim. Uma pena do doutor Vinícius, falei com ele hoje, falei, Vinícius, vou assistir vocês assim que eu chegar em casa, fiquei surpreso de não vê-lo aqui. Eu também não. Eu tentei convidá-lo, o convite não está indo, parece que ele não está online, e tentei contato com ele também, não consegui, não ouvi aqui, então eu não sei o que aconteceu, mas eu me comprometo a fazer outro programa com ele. E aí coloquei o doutor Frederico aqui um pouco, para ele, até pedindo licença para a doutora Mirella. O doutor Claro. Frederico é um amigo de longa data, e acho que ele poderia contar um pouco da história pessoal dele, que acho que traz... Constantino, se você me der um minuto, eu vou pegar um fone de ouvido, pode ser? Pode. Eu nem te perguntei se você queria participar, né? Que deselegância. Fique né? tranquilo, você é de casa, você não precisa perguntar isso, essa cerimônia. Me dê 2 minutos aí, só vou colocar um fone de ouvido, peraí. Eu vou conversando com a doutora Mirella enquanto isso. A questão da escola. A gente tem muita dificuldade hoje menos, né? Mas a questão da escola ser inclusiva, da escola receber de forma adequada, isso ainda é um problema muito recorrente, ou a gente já conseguiu evoluir nesse tema? Olha, temos evoluído, né? Mas isso é um problema ainda muito sério que precisa, né, ser visto, vamos dizer assim. Então, as escolas existem defasagens, né? Dificuldades escolares, tanto na adaptação do material, na forma de avaliar essas crianças, nos direitos, né, que deveriam ser garantidos por lei e que nem sempre a gente consegue com a presença do mediador escolar, né, professor auxiliar. E mesmo para coisas mais simples. Então, eu vou te dar um exemplo de uma criança, isso todo dia no consultório acontece, de uma criança, hoje passou uma criança comigo que é autista, tem uma seletividade alimentar severa, e essa criança teria que ficar ali meio período na escola, mas não aceita a alimentação escolar. Desculpa. Imagina, fica à vontade. Então, mandei uma carta para a escola mês passado, explicando justamente isso. Olha, essa criança tem diagnóstico, está em acompanhamento, e eu preciso que a escola seja flexível para aceitar que a mãe envie os alimentos que a criança está acostumada. Mas até isso é difícil, né? Então, a gente tem que comprar todas essas brigas, inclusive para garantir o suporte nutricional para a criança ali durante meio período. Então, é um processo que ainda está caminhando, mas que ainda existe um longo caminho aí para que isso, na prática, funcione. Toma mais uma água, fica tranquila. Toma mais uma água, não tem... A gente está em casa aqui, fica tranquilo aí que... Vou aproveitar e vou tomar água também. A gente consegue delimitar, a senhora, além de ser uma especialista nesse tema, na área médica, a senhora convive com a questão do autismo de perto. E quais são os principais desafios para quem convive com o autismo no cotidiano? Bom, isso vai depender muito do nível de suporte, vai depender muito da aceitação familiar, porque o problema já começa nisso, né? Porque muitas vezes, nem sempre os pais, eles concordam com o diagnóstico. Mas eu diria que, assim, que o que mais me incomoda quanto profissional, né, como pessoa muito envolvida nessa causa, é a questão da dificuldade ao acesso a tratamento adequado. Porque eu sei que isso a longo prazo vai ter impactos que são irreparáveis. Então, eu não consigo ganhar esse tempo que eu estou perdendo ali no início, porque a família não teve acesso a isso. E o fato é que a grande maioria não tem acesso ao tratamento como deveria ser mesmo, né? Mesmo muitos pacientes que têm plano de saúde, você precisa brigar, né? O Frederico está aí, para a gente conseguir, né? Uma terapia como se deve, porque tem uma questão também que muita gente agora fala que faz terapia ABA, mas
quem trabalha com isso vê que nem sempre isso é verdade, né? Então, um dos princípios da terapia ABA envolve a intensidade, então a carga horária dessa terapia, a carga horária dessa terapia, e essa terapia ser feita ali nos ambientes naturais da criança, né? Então, eu acho que a maior dificuldade é essa mesmo. Fred, querido, bem-vindo. Fred, boa noite. Desculpa a minha indelicadeza de te convidar para participar. Jamais, imagina, o início da noite tem uma rotina de trazer as crianças. Eu acho que rotina é uma palavra mais do que pertinente ao mundo dos autistas, né? Eu vou pegar o gancho que a doutora Mirella estava falando sobre essa questão de convênio que envolve o nosso meio, Constantino, que é o meio jurídico, né? Eu vou fazer aqui um paralelismo que eu passei por isso tem 2014, então tem quase aí 10 anos. Quando eu fui fazer antes de operar a coluna, eu tenho 6 parafusos nas costas, eu tive muitos anos de fisioterapia. E eu comecei a ver uma divergência entre o que o médico o ortopedista ou fisiatra prescrevia e depois o fisioterapeuta. Impressionante quando o fisioterapeuta fala assim, apesar do médico ter falado isso, e é o cara que vai te manusear, apesar dele ter falado isso, na verdade não é bem assim. A gente tem um exemplo aqui dentro de casa, a minha esposa é médica veterinária, a Mirella conhece, sabe bem, e às vezes ela prescreve alguma coisa na condição de médica, e a hora que o paciente, o tutor, né, do animal, vai comprar aquele medicamento, o vendedor da agropecuária, que não é médico, e ele vem e fala o seguinte, mas na verdade não precisa dessa dosagem, não precisa disso. Trazemos para o mundo TEA. Quando a doutora Mirella falou, eu senti um pouco na pele. Ou seja, a doutora Mirella prescreveu um caso concreto, 20 horas semanais de aba para o Telzinho, que é o que estava aqui, que é o mais velho, que é TEA nível 3. E aí já começa a primeira briga, né? O fato de você apenas ter um convênio médico, ele está longe de ser um passaporte de segurança de você ter um tratamento. Mas longe, né? Primeiro que você tem uma briga, né? De você de fato conseguir ali um espaço. E depois de você conseguir um espaço, deles observarem, eu vou usar um termo até um tanto quanto contundente, deles obedecerem sim a prescrição. Porque eu acho que o termo prescrição, claro que não é a prescrição nossa, no direito processual, mas é um termo muito educado. Ali eu entendo, Constantino, doutor Mirella, que é uma ordem médica. A minha ordem, minha responsabilidade é que o tratamento seja assim. Né? Caberia aqui uma discussão com outro profissional de igual categoria, ou seja, de médico. Então eu tive um exemplo em concreto, eu tinha uma terapia de 2, 3 horas apenas semanal com o Theo, e ela não vai evoluir nunca. Né? É apenas um passar frequente de carteirinha àquela instituição que acaba não dando conta. Eu, no meu caso, eu tive que ter briga, a advogada, uma das advogadas desse convênio tinha sido minha aluna e começou a me orientar a forma como eu deveria fazer de paralelo, ou seja, de mandar e-mail para a ouvidoria, de brigar, coisa que a gente evita, né? A gente briga pelos outros, né? A gente não gosta de brigar muitas vezes por nós mesmos, de buscar, e aí eles arrumam uma vaga, né? Não tem vaga, olha, não tem, você entra numa fila de espera e na verdade não tem previsão, né? Não é igual um restaurante que você ganha um negocinho, 30, 40 minutos. Você entra numa fila de espera de eterno, você entra numa fila de espera sem qualquer perspectiva. E isso é um desespero muito grande, porque, por exemplo, no meu caso, eu estou numa linha de corte, a doutora Mirella que me corrige, o Telzinho tem 4 anos, muita gente começa a falar, porque se não falar até 5, que se não fizer até 5, você começa num desespero, né? Então, é uma realidade muito grande. Eu acabei mudando de convênio para mudar, eu estou no interior, a Mirella também, então, eu mudei de convênio para mudar de cidade, para mudar o tratamento, felizmente, a coisa andou. Mas eu falo felizmente, assim, depois de muito tempo, eu acho que eu fui até muito inerte, eu acho que eu fui muito mais briguento com outras situações da minha vida do que com o meu próprio filho, né? Então eu já tomei isso de lição. Foi o que eu falava, inclusive, na sexta-feira, à Rádio Justiça, dessas
dessas dificuldades. Você tem muito site, você tem muita coisa de amparo hoje, mas assim, você tem muita coisa de não ter um diagnóstico, de não fechar, né, de você demorar meses e meses. A realidade de um diagnóstico de 1 ano e meio, 2 anos, não é o mesmo hoje. E às vezes a pessoa demora anos para fechar. Às vezes ele levou 1 ano para fechar com a psicóloga, 1 ano para fechar com a fono, mais 6 meses para fechar com a terapeuta ocupacional, que a hora que chegar nas mãos, por exemplo, da doutora Mirella, ela vai ver esse ato temporal e ela vai falar assim, mas não está ornando, está muito diferente. Então, claro que o melhor dos mundos é você conseguir fazer tudo ao mesmo tempo para você ter uma constância ali temporal para que seja apresentado os laudos, a médico ou ao médico, o neuro, né, seja ele pediatra ou não, e aí acho que a doutora Mirella pode até avançar da importância do diagnóstico do adulto, né, porque é extremamente difícil. E ainda pegando mais um gancho que você falou do espelhamento, é o meu caso aqui em casa. O Thales, o Thalesinho tem 2 anos. Olha a tia Mirella. O Thalesinho tem 2 anos. E aí, o que o Thales tem que é dele e o que ele importou do Theo? Eu acho que um sentar indábil, que é uma característica do autista, é dele. Eu acho que bater as mãos à cabeça, o flapping dos braços, eu já não acho. Achismo é falta de técnica. Eu já acho que ele importa do irmão. Ele, com certeza, é um nível bem mais baixo. A doutora Mirella me deu uma resposta contundente, não mal educada, contundente, e eu não esqueci, eu sempre levo isso para esses assuntos. E eu falei para ela assim, eu estava gostando, eu falei assim, Mirella, o Thales olha o Thales e olha o Theo. E ela falou assim, Frederico, você compare o Thales com uma criança da idade dele que não seja Thea. Não compare com o Theo. Eles têm graus diferentes, é claro. O Theo vai fazer 5 anos, não fala, não desfraudou, anda na ponta dos pés, tem todas as características básicas. Mas eu tive essa inocência de querer comparar um com o outro, e jamais deve ser feito isso. É uma experiência pessoal. Porque o que acontece é assim, tentar achar um ditado mais simples, porque a gente acaba tendo ditados muito, muito coloquiais, mas o que é mais ou menos assim, para quem está se afogando, jacaré é tronco. Você se agarra a qualquer coisa de desespero. Então, poxa, o Thales fala, agora o Thales fala tanto, ele tem fala funcional, ele faz frase, mas a mulher uma vez falou, mas a hora que fala de uma vez, mas ele demorou muito para falar. A gente já tem a consciência que ele é TEA, mas TEA no nível 1, mas a gente já agradece, porque o Thales come, o Theo tá aqui e tá uma briga, aí você dá, o meu filho, o Theozinho mais velho, ele tem seletividade alimentar, então ele só come coisas pequenas e marrons, que pode ser um quibe e pode ser um pedaço de chocolate ao mesmo tempo, mas ele não vai comer um macarrão, não vai comer uma fruta, não vai comer um arroz. Já falei isso pra mulher, eu falei, meu desespero não é ele não falar, meu desespero é ele não comer, porque isso é pro resto da vida dele de desenvolvimento, né? Então, assim, é um grande desafio. Eu não sei se a Mirella colocou a capa do livro dela, tem muitas obras, que tem muita literatura, a gente lá no nosso grupo, que a gente discute, põe. Poxa, eu comecei a estudar agora a história do autismo. Meu Deus do céu, como é recente o caso 1, chamado caso Donald, que é de 1937. Então eu olho para o meu avô paterno falecido, que nasceu em 1910, não me parece tão longe. Então foi ontem que as famílias se desfaziam dos filhos, porque era uma vergonha ter um débil mental, como era assim chamado. Então você vê que não tem 100 anos, é muito incipiente ainda. Então tem que evoluir muito, mas muito. Eu aponto que essas estatísticas, vou trazer um pouco para a segurança pública, naquela rua todo mundo furta, estoura um carro para levar, a gente que é mais velho, um toca CD, um toca fitas, antigamente fazia muito isso, e a pessoa ela não ia à delegacia de polícia fazer o registro, e a polícia não tinha aquela estatística para saber. Eu acho que há muita subnotificação do autismo, principalmente o nível 1. Porque o nível 1, se ele falar, todo mundo fala assim,
ele teve um retardo. É assim mesmo, quanto menos o aporte de conhecimento, maior será, por óbvia redundância que eu estou falando, a ignorância. Então, assim, só foi um atraso, é assim mesmo. Né? Aí o líder religioso A, B ou C falou que já vai passar. E aquela criança é uma criança até a nível 1 e vai carregar isso pro resto da vida e com uma bagagem cada vez mais pesada, porque ela nem que seja um pouquinho, ela é diferente dos seus pares. Então, assim, tem muita subnotificação. Ou seja, tem muito autista no mundo, mas tem muito. A gente não sabe. Tem muito mesmo. E adulto. E adulto. O Frederico sabe, assim, eu tenho atendido cada vez mais adultos no consultório, porque é interessante, né? A gente passa pelo processo, então, de um primeiro momento dos pais assustarem e não entenderem o que é a condição, e depois de estudarem, voltarem numa outra consulta falando, olha, teve um boom de características, na verdade sempre estiveram lá, mas agora ele sabe que aquela criança que gosta de ficar girando, dando volta nela mesma é uma característica de TEA, por exemplo, então eles conseguem identificar, e aí num terceiro momento de voltar falando, olha, eu acho que eu sou, porque eu estou refletindo aqui, né, de quando eu era criança, eu lembro que era desconfortável para mim olhar nos olhos, então eu treinava, eu olhava na orelha ou no meio da testa, então, mas tem muito, muito mesmo, justamente por conta dessa coisa da hereditariedade, né, que é muito marcante no TEA. Agora, isso que o Frederico falou, dos irmãozinhos, é uma coisa interessante, porque assim, eu tenho uma família de uma mãe no consultório que tem 5 filhos. E ela levou um primeiro filho comigo no consultório para eu atender, que era o filho mais novo, que tinha um atraso na linguagem. Eu avaliei essa criança, e essa criança era uma criança com TEA, foi feito o diagnóstico. Frederico está de prova, eu sempre pergunto dos irmãos, né? Falo, e os irmãos? E as respostas que, em geral, eu escuto são o seguinte: os irmãos são muito diferentes. Muito diferentes. E eu, da mesma forma, oriento. Olha, se tem certeza absoluta e não quiser trazer, tudo bem, mas me falar que é diferente não me diz que a criança não está no espectro. E aí essa família depois, né, passou um tempo, passou uns 2 anos que o menininho já estava acompanhando comigo, e numas férias, um dos outros irmãos foi com ele na sala. E eu olhei a criança com estereotipia e eu falei para a mãe, eu falei, olha, marca para esse seu outro filho. Mas aí, resumo da ópera. Ela foi levando os filhos e todos eram TEA. Então, todo mundo teve o diagnóstico, inclusive o pai, que era o marido dela. E todo mundo muito diferente entre si, né? Então, o que eu falo é exatamente isso. Você não pode comparar um filho com o outro. Você tem que comparar o seu filho de 2 anos com uma outra criança da mesma idade e ver se o desenvolvimento está adequado. E se não tiver, aí a gente vai fazer a investigação que deve. Mas se a gente usar a métrica, eu estou comparando esse meu filho com o outro, eu posso ter um TEA nível 1 e um TEA nível 3. Um falou precocemente, já sabia ler e escrever com 2 anos e 3 meses, e o outro com deficiência intelectual. Então, eu não posso usar essa medida, né? Eu tenho que usar as medidas, eu vou voltar naquilo que a gente falou no começo, dos marcos de neurodesenvolvimento. Entendi. E me fala uma coisa, doutora, estou tentando trazer para o tema das famílias, assim, que orientação que a gente daria, Fred, se você quiser complementar depois também, que orientação que a gente daria no momento que toma conhecimento do diagnóstico para tentar colocar essa família numa linha de que o Fred é um exemplo disso e tem tanta gente que passou e que está acompanhando aí, que dá para continuar, que dá para seguir, que dá para ser feliz. O que dizer para essas famílias que vão assistir ou que estão assistindo o programa, que estão recentes com o diagnóstico? Vocês, a doutora como especialista e o Fred também vivendo isso e de uma maneira tão bonita. Vou até te cortar, Constantino, desculpa, eu não assisti o início do programa, mas eu não sei se a doutora Mirella abriu, que ela é mãe atípica também. Falou? Eu não cheguei a falar, mas é verdade. Então, Constantino, Mirella também tem uma pequena que vou deixar ela até falar, e ela pode falar da experiência dela. Eu só vou dizer uma curiosidade, a quantidade de profissionais da área de saúde que se engajam nessa área, tendo filhos TEA, eu percebi que é muito grande. Como eu não acredito muito em coincidência,
E então, assim, passando por alguns profissionais e tal, a pessoa fala, olha, eu tenho um filho de 18, eu tenho um filho de 20, eu tenho um filho de 15, eu tenho... Acho que a menina da Mirella, acho que tem Tem 6, 7. 7, se não me Fez engano. 7 agora. 7 anos. Na verdade, assim, eu acho que os melhores especialistas, né, convivem com isso de perto. Por vários motivos. Porque existe uma expertise, né, uma experiência que a gente não adquire em livros, né? E também não adquire ali do outro lado da mesa do consultório. A gente adquire na prática. Quando a gente vai sair, a gente tem que pensar o que a criança vai comer. Quando, né, colocar roupa não é uma coisa fácil. Quando pentear o cabelo não é fácil. Então, os grandes nomes, né, hoje em dia, do tema, ou são pessoas que estão na condição, ou que têm filhos, né, dentro dessa condição. O que eu tento sempre falar, né, para as famílias, o Frederico sabe, ele até ganhou um livro meu logo no nosso começo, quando eles... isso, ele até ganhou o livro, porque eu acho que a psicoeducação, então você ter noção do que a gente está falando, quebra muitos mitos, né? Quebra muitas ideias pré-concebidas. Então, por exemplo, quando eu falo, olha, eu vou investigar um TEA nessa criança, muitas vezes o que os pais me dão de resposta é o seguinte: poxa, doutora, mas ele é tão inteligente. É mesmo, porque a gente está falando de um transtorno de comportamento. A gente não está falando de um déficit intelectual. São coisas muito diferentes. Mas que, na visão aí, das pessoas, existe uma confusão nisso. As pessoas confundem, né? Ou então acham que a pessoa é superdotada e tem altas habilidades e tal. E isso não é isso para a maioria dos casos. E também porque, assim, eu me engajo muito no tratamento. Então, a gente sabe de perto se o tratamento está sendo feito adequado, se tem a técnica que deveria estar sendo feita. Então, eu não aceito qualquer coisa de tratamento para os meus pacientes. Então, frequentemente, eu sou chamada para tomar alguns cafezinhos aí com os convênios, porque, né, afinal de contas, eu sou uma pessoa, mas eu vou tomar esse café e eu vou com todo o meu conhecimento científico, porque é isso que me respalda, ciência. Então, apesar de ter muito conhecimento, de viver isso no dia a dia, é um tema que eu continuo estudando bastante. Não aceito mesmo, o Frederico sabe, eu não aceito qualquer tratamento, sou bem chata com isso, porque eu sei que disso vai depender o futuro dessa criança, o futuro da família. Então, eu vou lá tranquilamente tomar os meus cafezinhos aí com os pessoal do convênio, não tem problema nenhum. Mas quem sabe mais é quem vive isso. É isso com certeza. A Ó, Tatiane está Constantino, agora, diga. da Tatiane Santos, está dizendo que a doutora, mesmo antes de ter conhecimento da filha dela, se dedicava muito, porque a filha dela tem 13 anos e a senhora cuida dela desde os 2 anos. Só quis fazer esse registro, acho que é importante para não minimizar a sua atuação como médica e como defensora dessa causa. Então, não deixar claro, eu acho, e fazendo justiça, de que não é uma atuação voltada pela sua situação pessoal, mas que ela já existe. Sim. Só quis fazer esse recorte exatamente para uma maneira Já de... existia, até porque eu já tenho 15 anos de formada, 16 anos, né? Então, eu já estava, né, nesse mundo. É um assunto que me fascina, eu realmente gosto muito disso, porque é muito gratificante a gente ver as melhoras e ver na prática as evoluções, então, das crianças que não falam e que nem olham para mim e depois de um tempinho ali estão falando, oi, tia Mirella, e pedindo para bater foto comigo, sabe? Então, isso não tem nada que pague. Isso quando eu falo em sucesso profissional, eu me considero uma pessoa de muito sucesso. Porque, e eu não estou falando de sucesso financeiro, de fama. Eu estou falando de satisfação pessoal com o que eu faço mesmo. Então, eu gosto muito do que eu faço e eu me sinto uma pessoa abençoada por tudo, né? Porque eu muitas vezes, né, a gente tenta entender os caminhos, né, da vida mas às vezes a gente entende que para a gente se identificar e acolher verdadeiramente uma dor, a gente precisa passar por elas para poder fazer isso de uma forma melhor, mais humana, né? E então eu me considero uma pessoa muito
de sucesso mesmo. Porque profissionalmente eu estou muito satisfeita com o que eu faço, porque eu sei que eu não vou agradar todo mundo, mas eu sei que eu dou o meu melhor para essas famílias. Eu não tenho dúvida, pelo que eu vim acompanhando ao longo dos comentários da live, de que o seu trabalho é brilhante, não tenho a mínima dúvida disso. E a recomendação do Fred, quando eu falei que queria falar de autismo, a recomendação dele para trazê-lo ao programa, acho que já minimiza e já confirma isso. Eu queria fazer uma pergunta para vocês, o seguinte, vocês dois vivem isso no dia a dia. A doutora Mirella trabalha com isso e o Frederico, doutor Frederico, na verdade, ele sempre fala disso, ele coloca a cara, ele veio aqui sem estar combinado, eu mandei a mensagem, ele veio aqui, ele não se esconde atrás disso, pelo contrário, ele quer ser protagonista disso. Vocês dois, o que a gente precisa enquanto sociedade para minimizar o preconceito? É falta de conhecimento? Precisa de mais conhecimento? O que vocês sentem como participantes ativos do problema que enfrenta quem tem o transtorno? O que vocês gostariam de ver da sociedade? O que a gente precisa enquanto sociedade? O que eu, como advogado, o que eu posso fazer para melhorar a vida das pessoas que são diagnosticadas com transtorno? Da parte de direitos, né? O que eu gostaria, assim, é que todo mundo tivesse acesso a tratamento adequado. Mas eu acho que, enquanto sociedade, eu acho que o que falta é as pessoas respeitarem um pouquinho mais as dificuldades que não são visíveis, né? Ou seja, não é porque eu ando, que eu falo, que eu não tenho uma dificuldade imensa em alguma outra área. Porque o que acontece com os autistas é essa dificuldade, a falta de respeito no sentido de ser uma condição invisível e que, por conta disso, muitas vezes não é respeitada. E uma outra coisa que, né, socialmente, eu acho que as pessoas precisam perder um pouquinho da ideia de que o direito da criança com TEA é um privilégio. Então, passar na fila preferencial, isso é um privilégio, né? Existe uma confusão nisso, que as pessoas não entendem que, na verdade, esses direitos que foram adquiridos e que são necessários muitas vezes, serve para a gente ali fazer uma equidade, né? Para que você consiga usufruir da sua vida cotidiana de uma forma mais igual, vamos dizer. Porque eu vejo isso, que existe essa condição. Então, muitas vezes as mães falam, olha, doutora, você pode me dar algum papel, alguma carteirinha e tal, porque eu pego a fila preferencial, as pessoas vêm me falar, viu? Você não pode pegar a fila preferencial, porque o que você está fazendo aqui? Então, assim, já é uma coisa, né, que cansa, que é exaustivo, que exige muito, e aí você ainda tem que ficar justificando para as pessoas o óbvio. Quer dizer, você tem que ficar lutando para a garantia dos direitos, porque socialmente isso é visto como um benefício, um privilégio, né? Então, eu acho que existem aí muitos paradigmas ainda e muito aprendizado ainda, principalmente na compaixão, assim, de olhar o outro com mais humanidade. Falta humanidade para nós, em geral. Eu pego o gancho, Constantino. No início do milênio, o meu pai ele tem hoje 2 próteses no quadril, nos 2 fêmurs. E nós fomos tirar habilitação para pessoas com deficiência em São Paulo, pelo menos era assim, era um grande centro lá no shopping Aricanduva, longe, até, meus pais moram na Zona Norte, para quem está assistindo de fora ali, a Zona Leste, até Extremado, especificamente a Avenida Aricanduva, 5.555. E eu já tinha uma lesão na coluna, ainda não tinha operado, mas eu já tinha laudo. E eu estava na fila com meu pai, então se você vê, eu estou com 49, você volta 20 e poucos anos, eu era um meninão. Com 30, vamos pôr 30 anos de idade, um meninão. E eu lembro que o cara chegou lá da autoescola e falou assim, o senhor, mas contundente, meu pai estava de pé ao meu lado, o senhor, eu falei, eu estou acompanhando meu pai. Eu vou pegar uma cadeira e tal. E eu comecei a ver, eu acho que é importante da fala essa, as pessoas que foram ali tirar a habilitação para pessoas com deficiência, sem o braço, sem a perna, pessoas sem as 2 pernas. E aí eu lembro que o meu pai,
também, meu pai hoje está com 79, ainda dirige, mas meu pai também, você voltando 20 anos, 20 e poucos, é isso aí. Meu pai falou assim, poxa filho, nós não estamos tão ruins assim, né? Eu falei, pai do céu, tô até com vergonha de estar aqui, mas eu tenho um laudo e tal. E aí a gente volta para 2023, e até por isso que eu peguei o colarzinho do Theo, porque o autismo, a pessoa TEA, para quem não conhece, ela não tem nenhuma identificação. É o primeiro deficiente que não tem identificação. Então ele não é deficiente visual, que é cego, que está com óculos enorme, com uma bengala, com um andador, com uma cadeira de rodas. Então o constrangimento é enorme. A gente chega num restaurante, num local, o que eu faço? Eu dou as mesas ao lado. Oi, tudo bem? As pessoas assustam. Tudo bem? Olha só, me desculpe. O meu filho é TEA. E se ele fizer um barulho, alguma coisa? Então assim, aí ó, eu levo o meu cordãozinho, porque ele não gosta de tira. Então assim, você tem que pedir desculpa para a sociedade por ter um filho TEA. Então, onde começa isso? Começa com uma política pública nos municípios. Tem que ter identificação maciça, tem que identificar, tem que falar disso, tem que ter um mês. Você tem um mês amarelo de prevenção ao suicídio, você tem um mês azul de próstata, você tem um mês de câncer de mama, você tem que ter o ano do autista. Não adianta, eu vou pegar muito o que o Renato Borelli, que está conosco lá no grupo, que é o nosso amigo, o Borelli tem um garoto TEA, poxa, o Borelli é juiz federal, professor, o Borelli falou que eu não tenho nada para comemorar hoje. Ele falou, ele fez um vídeo disso, eu não tenho nada para comemorar, porque a minha comemoração aqui, ela é de revolta, porque não tem, né? Pega uma onda, vamos lá, tal, não faz. É legal você colocar uma vaga para autista, você tem que fazer uma carteirinha, você vai fazer um adesivo, mas precisa massificar. Eu tive um professor no mestrado, professor da PUC, o professor Fiorilo, ele falava assim, eu fui fazer o meu mestrado em 2005, e o Fiorilo ele falava assim, ó, o que vale no Brasil não é o que sai no Diário Oficial. O que vale no Brasil é o que o casal, à época, né? O William Bonner e Fátima Bernardes falam no Jornal Nacional. Então tem que ter uma política nesse sentido. Eu não romanceio. Eu não faço disso um romance numa infelicidade absurda que o filósofo o Pondé escreveu a Folha de São Paulo e falou que agora era modinha, que diagnosticar a pessoa com TEA ficou hippie. Ele falou. Na verdade, você tem que pegar essa polêmica e viralizar de forma contrária. Você tem que mostrar, você tem que ver. Porque quando você fala isso, a Mirella vai rir, mas é um riso de sofrimento, não é um riso de ser lúdico. Que quando você fala só, desculpa, meu filho é autista, a pessoa responde, nossa, mas ele não tem cara. Porque o autista não tem cara. O autista ele tem algumas características que vão variar de criança para criança. Um pai de autista reconhece um autista, não aqui tirando os muitos anos de estudo de quem está na área, mas um pai autista conhece outra criança e a gente se olha na hora. Porque ele faz um barulho de ambulância, ele faz um barulhinho dele, ele não precisa bater a mão. Eu tenho aqui, daqui a pouco o Teozinho sobe, que foi uma indicação da doutora Mirella, eu tenho um casulo aqui, porque ele se sente fechado, então ele vem, falar é ter fala funcional. A pessoa fala uma outra palavra, quando eu falo assim, meu filho não fala, naquele não é mudo. Filho, ele não é mudo, mas ele não tem fala funcional. Então ele me pega ele comunica muito bem, ele me pega pelo braço e me aponta no saco dele, no casulo dele, que é pendurado, eu acho que eu até consigo virar, aqui ó, né? Eu tenho o casulo, ele pendura e ele fala assim para mim, Sibi, que é o subir dele. Ele entra ali, ele se fecha e ele fica ali o tempo que ele acha necessário, ele dá a volta, ele se acalma, ele se sente abraçado e a hora que ele fala de novo, Sibi, eu falo, filho, é descer, que é o descer dele no modo 2. Então assim, são muitas coisas. Uma coisa que eu lembrei, que a doutora Mirella estava falando, todo dia é um parto para lavar a cabeça dele. Meu Deus do céu, como é difícil lavar a cabeça dele. E pentear o cabelo.
Todo dia na escola. Eu faço isso. Eu fico com meus filhos de manhã e eu desenvolvo todas as minhas atividades à tarde. Aula, palestra, o que for, eu faço à tarde. Então, de manhã. E eu vou pentear o cabelo dele assim, como é de pai. Ajuda o papai. Ajuda o papai a pentear o cabelo. Porque ele deve ter uma sensibilidade extremada na cabeça que não nos passa. Eu acho que uma coisa muito importante do TEA é que a régua do TEA não é a nossa. Fala, filho, eu estou falando de você. A régua do TEA não é a nossa. Não tem como margem. Não tem falar assim, na minha época. Poxa, eu tenho um filho de 21, aí, uma outra temporada, eu tenho o Telzinho, é outra paternidade, porque eu estou completamente diferente. Então, cada filho é de um jeito, porque não tem como. Né? Então, quebra neural, falava, arro do vovô, arro da mamãe. Eu dei 1 ano e 6 meses, quebrou alguém, apertou um botão, acabou, não fala mais nada. Nada, moleque, assim, tipo, resetou, zerou. E aí você perguntou qual é a sensação. Eu acho que, sei lá, os meus, hoje, né, mas mais de 30 anos vivendo na polícia, tendo 2 profissões, de professor, de policial, não é que a vida deixa a gente cascudo, é porque a gente aprende desde cedo que muitas coisas da vida policial ficam na vida policial. Então você vai... Então quando a gente foi... minha mãe é psicóloga, minha mãe chegou e falou, filho, mas você não quer aceitar. É casa de ferreiro, espeto de papel, não é de pau. Você não quer. Você não quer. Você se pergunta assim, o que eu fiz? Porque vem a negação. Por que eu mereço passar por isso? Não é possível. Você fala assim, aquela coisa dos nossos avós. Isso aí daqui a pouco passa. É quase passar um mertiolate. Amanhã vai acordar e vai estar tudo bem. Aí amanhã acorda e não está tudo bem. E não está tudo bem no outro dia. E não está tudo bem na hora que você entra, que é uma montanha-russa numa velocidade absurda. Eu falo assim, agora eu tenho que abraçar, tenho que entender, tenho que aceitar. Não adianta bater, não adianta gritar, porque isso só serve para crianças que têm outra régua. Mas ele aprende. Não, você aprende pelo temor. Ele aprende pelo medo, porque é uma criança menor. Então não adianta. Então fala, ajuda o papai, ajuda a mamãe, por favor, e vem. Então, assim, é uma escola diária. Agora, tem o sensacionalismo, né? Às vezes é interessante explorar essa questão. Eu falei isso, acho que a Mirella assistiu, eu passei para você também, Constantino, eu dei uma entrevista no Fala Brasil a semana passada sobre o preconceito, um caso que aconteceu dentro do ônibus, e eu falei bastante com a reportagem, eu falei, não precisa explorar o autismo, porque ela, na condição de criança, ela já está protegida pelo ECA, uma criança de 4 anos, mas aí explora, eu falei, poxa, aí você grava 20 e poucos minutos de entrevista para passar 30 segundos, 10 segundos do que você falou, e tinha tanta coisa boa para de fato falar, porque o motorista do ônibus, ele fala assim, mas eu não tinha como saber que ele era autista. E eu falei para a produção, eu falei assim, mas isso é irrelevante dele ser autista. O comportamento do motorista é inadequado com qualquer criança, TEA ou não. Então, assim, eu acho que tem que ter muitas lives dessa, não só em alusão ao 2 de abril. Você tem que conversar sobre isso, você tem que trazer. A gente está lotado de norma. A gente quebrou, filho. A gente está lotado de norma de proteção às pessoas com deficiência. O autismo entra nesse caso. O autismo é um espectro, mas o autismo tem CID. O autismo tem classificação. Ele se encaixa perfeitamente nessa questão de pessoas com deficiência. Então a gente já tem um monte de proteção. Eu vou invocar Juan Crué, né, que fala da vida, do direito e a inutilidade das leis. Eu não preciso de mais norma, eu preciso de conscientização pública, eu preciso de exercício de cidadania, eu preciso de engajamento mesmo, para saber que a vaga naquele centro de compras que a gente gosta de denominar de shopping center não é uma vaga para pessoas LGBTQIA+. Não tem sentido eu receber, como eu recebi um vídeo, São Paulino, sou São Paulino, então os caras brincam, São Paulo, agora já tem onde pôr o carro, boiola. E aí você dá uma resposta contundente, a pessoa fala, mas pô, também me chamar de ignorante, aí você fala, mas ignorante é aquele que não conhece o tema. O que você acabou de me falar? Poxa, Fred, eu não sabia, eu nunca soube do laço, eu nunca soube das cores, eu não tinha como saber, então precisa saber, precisa pôr um outdoor, precisa colocar, até não aguentar mais, precisa ver. Poxa,
Hoje a gente enfrenta uma campanha do idadismo, do etarismo. É um absurdo o poder público sempre classificar o idoso na forma da lei como careca, curvo, cadeirante, bengala. Então agora, principalmente em São Paulo, você tem no metrô, nos ônibus, né, mais de 60. Mais de 60, mais de 60. Não significa que eu esteja curvo, velho. Pô, tá cheio de velho de 20 anos e cheio de meninão de 50, 60, 70 anos. Então, da mesma forma como eles estão mudando esse simbolismo daquele que se encaixa na forma legal como pessoa, é o estatuto da pessoa idosa, que tenha na mesma velocidade a questão da identificação do TEA, que se mostre, que ponha na novela das 7, das 8, das 9, que ponha, não tem mais, mas ponha no Malhação, que ponha nos programas que fale sobre isso. A hora que todo mundo já tiver conscientização do que é, de como faz, não é tirar ali o filão de um diagnóstico, mas saber, essa criança, ela é especial, essa criança, ela tem ali, já vai respeitar. Agora, o que não dá em 2023, você tem que trazer um comportamento humilhante por parte do pai, por parte da mãe, entendeu? De você falar. E tem gente que nem sempre tem a tolerância que se espera, né? Tem gente que fala assim, então se... não aconteceu comigo, mas eu peço para não acontecer também, né? De uma pessoa realmente te dar uma pronta resposta, fala assim, então cuida aí do seu filho, ou a pessoa vem realmente de uma forma... Isso aí é falta de educação, né? Os julgamentos, eu acho, né? Isso aí é falta de educação. A criança, às vezes, ela se joga no chão. Os meus filhos, eles deitam no chão da garagem, no chão da rua. Ele tem uma questão, Constantino, sensorial, daquilo que nós, não TEA, descalço, evitaríamos. A criança autista, ela vai pisar sobre aquela pedra, sobre aquele desnível. Ela tem uma sensação que nós não temos. Então, eu não vou passar ali que eu vou machucar meu... Não, ele vai pisar ali, ele vai tirar. Então, meu filho, ele sai os dois saem de tênis e meia, eu chego à porta da escola, estão os dois descalços. Às vezes eu pego o tênis na mão da professora, deixa descalço. Ele quer andar descalço, ele quer pisar, ele quer ver. E assim, e a gente vai aprendendo com eles todo dia. Uma última observação, eu recomendo muito, eu estou lendo, eu estou amando esse livro, que chama A Outra Sintonia, né? O livro que faltava sobre o autismo, a história do autismo. Às vezes as pessoas têm medo, né, de tamanho, que é muito grosso, que não sei o que, assim, é interessante você entender como era muito pior, como mudou, né? Eu sou a moda antiga de ler, de riscar, de sublinhar, e eu vi aqui só uma passagem que eu achei fantástica na evolução nos Estados Unidos, é uma menção rápida. Fundada em 1876, olha como chamava, a Associação de Agentes Médicos de Instituições Americanas para Pessoas Idiotas ou Débeis Mentais. Chamava assim. 1876, século XIX. Passou a ser, em 1903, já estamos no início do século XX, a Associação Americana para o Estudo dos Débeis Mentais. 30 anos depois, 1933, foi renomeada Associação Americana para a Deficiência Mental. Em 1987, tornou-se a Associação Americana para Retardamento Mental. E em 2006, a última nomenclatura, Associação Americana para Deficiências Intelectuais e de Desenvolvimento. Então a gente vai evoluindo ao longo do tempo, do jeito que tem, com a ciência, mas insisto, precisa muito de exercício de cidadania, muito mesmo. A gente queria pelo horário que eu me comprometi com vocês mesmo, com a doutora Mirella, a gente precisa caminhar. As palavras fogem, mas eu vou tentar, de alguma forma, depois eu passo a palavra para vocês, conseguir finalizar, dando voz para vocês. Eu acho que o pouco que eu faço com Direito em Pauta é exatamente isso. É tentar dar voz para as pessoas que precisam ser ouvidas. Por quê? Porque muitas vezes as pessoas não falam por maldade, muitas vezes é por maldade.
muitas vezes é por falta de conhecimento. E a gente vive num país em que poucos se preocupam com que a gente aprenda. Ninguém quer que a gente aprenda. E aí a gente não precisa entrar no campo político, na situação que a gente vive. Ninguém quer que a gente aprenda. E aí nessa saga de não aprender, não pensar, a gente vem e leva todo mundo no mesmo ponto. Então a gente não pode aprender a pensar para não questionar as questões políticas, para não questionar tudo que acontece com o país, para não aprender a votar. E aí a gente acaba sendo levado a não aprender a entender o que é o autismo. Eu, por exemplo, não sabia muita coisa. Eu fui estudar e eu reconheço isso. Eu fui estudar para poder conversar com vocês. Eu não sabia de um monte de coisa. E assim, como eu não sei, muita gente não sabe. Aí a gente vocês têm que conviver, nós temos que conviver com a falta de conhecimento e com a maldade do ser humano, com a maldade, com a sociedade doente que a gente vive, que traz tanto preconceito. Então, a ideia de fazer o Direito em Pauta é essa, é tentar plantar sementes. Eu sempre falo isso. E eu tenho certeza que do programa de hoje, vocês conseguiram semear muita gente vai sair aqui muito melhor do que entrou, aprendendo a respeitar, aprendendo a ouvir e aprendendo a entender. A entender a necessidade que a gente tem, eu acho que só de respeitar. É o que o Fred colocou de uma maneira tão bonita, a questão do restaurante. A gente tem que aprender a respeitar e não se incomodar que o seu filho está fazendo barulho enquanto eu estou almoçando. Pequeno, como o ser humano é pequeno. Quer dizer, eu me incomodo, está fazendo barulho porque ele tem essa necessidade e ele nem está fazendo barulho para incomodar, fazendo barulho porque é o momento que ele vive, é a condição que ele tem de se expressar e a gente não consegue ter a sensibilidade de entender isso, né? Então, acho que falta muito desenvolvimento, muito conhecimento, mas eu queria dizer para vocês que vocês me tornaram... Sempre choro. Vocês me tornaram uma pessoa melhor. Com certeza. O Fred já tinha feito isso outras vezes, às vezes que eu conversar com ele, e realmente ele é um exemplo para mim, com a forma como ele enfrenta a situação que ele vive. Eu não vou chamar de problema, eu acho que não é um problema, é uma situação que tem que se aprender a lidar, e ele enfrenta isso de uma maneira tão bonita. E a doutora Mirella, que eu estou conhecendo hoje, por tudo que passou aqui de elogio, eu acho que também aplausos, e certamente vocês são duas pessoas abençoadas que foram colocadas nesse lugar por algum motivo. Eu não tenho a mínima dúvida que vocês estão no lugar que vocês estão hoje, com a família que vocês têm, que vocês deveriam estar aí. Porque certamente outras pessoas talvez não estivessem fazendo, com todo respeito com o que eu vou falar, é só como força de expressão, fazendo do limão a limonada. E vocês estão fazendo uma limonada maravilhosa. Parabéns para vocês dois. Parabéns, Fred, por botar a cara e por falar com tanta clareza. Parabéns, doutora Mirella, por ser Obrigada. Vida de tanta gente, tantas pessoas que passaram aí. Parabéns de verdade. Eu parabenizo vocês do fundo da minha alma, de tudo que eu posso dar para vocês nesse momento, tudo que eu possa dizer. Muito obrigado. Parabéns. Continuem assim. Contem comigo dentro da minha simplicidade. Eu nem muito posso fazer, mas contem sempre comigo. Contem com Direito em Pauta para qualquer coisa que vocês quiserem. A gente pode fazer quantas edições vocês quiserem falando disso. E força para vocês. Eu acho que não deve ser fácil, mas vocês certamente estão enfrentando de maneira muito bonita e mostrando para o mundo que é isso, que tem que segurar, seguir em frente e dar aula de cidadania, dar aula de amor, dar aula, sei lá. Eu quero te agradecer o espaço, quero te agradecer o convite, né, por estar aqui e trazer um pouco de informação. Eu acho que se essa live servir para fazer alguém lutar pelos direitos, para fazer alguém chegar um pouco antes no consultório para uma avaliação, eu acho que já valeu a pena. A gente tem uma coisa que eu sempre falo, que assim, é preciso que as pessoas aprendam a respeitar, né, as dores que elas não vivenciam. Ai, que gracinha. E tem aquilo, né, assim,
o autismo está aí em todos os lugares, né? Os últimos dados, né, mostram aí de que uma para cada 36 pessoas estão dentro do espectro. Eu acho que isso é mais ainda. E, então, é necessário que as pessoas tenham conhecimento, aprendam a viver com isso de uma forma mais humana, né? E é aquela história, todo homem é de paz até que ele precise comprar uma guerra que ele vivencia. Então, conhecimento é poder, sempre. Eu acho que as pessoas precisam estudar, precisam conhecer os direitos, né, que cabem, e saber que isso vai fazer diferença ao longo da vida. Então, eu fico muito feliz de ver os advogados fazendo abertura para esse tema, trazendo isso para a pauta, e a gente continua estudando e tomando os cafezinhos, mas garantindo um tratamento de qualidade. Obrigada, viu? Eu que agradeço, Fred. Finaliza você, Fred. Constan, Você sempre tem... finalizo, eu falo duas coisas. Uma, esse é o pequeno Thomas, ele tem 5 meses, e eu queria ter uma menina. Eu não tive, agora eu já operei. E quando a gente decidiu ter o Thomas, eu já tinha a certeza do Theo ser autista, já estudava, como pesquisador que sou, a possibilidade enorme do Thales, que é o meu do meio, ser autista, e há uma possibilidade enorme do Thomas ser paciente da doutora Mirella. E aí falaram para mim assim, mas você não tem medo? Não. Eu vou falar o seguinte, ó. Eu vou falar isso para cada pai, para cada mãe. A live, ela não se encerra aqui, ela se encerra no momento ao vivo, mas ela persiste na sua difusão, na sua propagação de questões. O que eu falo para cada pai e para cada mãe, se Deus mandou para você, é porque você pode suportar. Segure. Segure. Não é o fim, é um recomeço, é um aprendizado, te faz melhor, você quer subir, se faz melhor, te faz mais ser humano, deixa as coisas que já não têm tanta importância de lado, então faz com que você evolua. Não estou romanceando, não é fácil, é duro, é pesado, nos envelhece, nos cansa, porque nós somos fisicamente limitados, mas a gente supera, a gente passa e a gente consegue, talvez, inspirar quem está passando, quem vai passar por isso. Não tem que ter medo, não tem, vai enfrentar, vai ter um tratamento, é assim, e tá tudo certo, e vai ser feliz dessa forma, do seu jeito. Eu lembro na festinha de final do ano da escola, todo mundo ensaiou e tal, eu já sabia que o Theo teria dificuldade para entrar. E aí, por recomendação da doutora Mirella, nós compramos um abafador, e aí, de repente, no meio da apresentação, meu filho entrou com o abafador, e ele ficou lá no meio, e aí todo mundo... É claro que deve ter uma ou outra pessoa mais infeliz, de pensar, poxa, o que ele está fazendo ali? Mas para mim foi o ápice. Ele foi, com o abafador dele, ele ficou feliz, e nós ficamos felizes, e assim tem que ser, né? Eu não digo que é uma loteria, que é um prêmio, é assim, tinha que ser, não é conformismo, mas é com o olhar para frente, é com a cabeça erguida, e que a gente vai enfrentar, vai nos unir, vai aprender todo mundo, e a gente vai, ao longo do tempo, talvez com esse tipo de comportamento, fazendo a vida dessas pessoas menos pesada. Esse é o meu recado. Constan, obrigado mais uma vez pela oportunidade. É sempre um prazer falar com vocês, doutora Mirella. Vou agradecer em nome do Constantino por você ter aceitado a minha indicação. Uma pena que o Vinícius não acabou não falando. O Vinícius é professor, é advogado e é TEA, então eu queria ver, é interessante. Mas todo mundo tem lugar de fala com as suas experiências. Deixa um beijo para todo mundo aí. Obrigado. Gente, um beijo no coração de vocês. Eu me comprometo a fazer um outro programa com o Dr. Vinícius. Vou combinar com ele. A gente vai ter um outro programa falando com o Dr. Vinícius. Queria dizer para vocês gratidão. Gratidão pela experiência de vocês, por fazer com que a gente, todos que passaram por aqui, que vão assistir essa live, consigam refletir para se tornar um ser humano melhor, fazer uma sociedade melhor. Fiquem com Deus, se cuidem. Obrigado de coração. Gente, obrigado a todos que nos acompanharam. Obrigada. Parabéns por vocês serem essas pessoas incríveis. Os dois, parabéns. Semana que vem tem mais. Tchau, gente. Obrigado.